Vamos continuar o nosso passeio pelo mundo dos animais de muitas patas, os artrópodos. Os que vamos conhecer agora pertencem ao mesmo grupo das aranhas, mas são muito diferentes delas. E falando de patas, as campeãs nessa categoria são as lacraias. Elas são os animais peçonhentos mais adaptados à vida na cidade. É um animal alongado, que tem um achatamento assim de cima para baixo, o que faz com que ela consiga penetrar em frestas muito pequenas. E aí ela aparece dentro de casa. Ela, além de entrar pelos ralos, entra por baixo da porta, pelas frestas de janelas, pelos beirais, e aí então ocorrem os acidentes. As lacraias, elas são consideradas assim os representantes mais próximos dos primeiros artrópodos que ocuparam o ambiente terrestre, que tem o corpo todo dividido em segmentos e um par de apêndices, de patas, em cada um desses segmentos, sendo que algumas dessas patas são modificadas. Olha só, estão vendo que esse animal está aqui com essa parte final do corpo estendida para cima? Esses aqui são órgãos sensoriais, ó. Ela tem uma grande capacidade sensorial aqui. Isso aqui é para quê? Um eventual predador, que ela pensa que é a pinça, ele vai atacar qual parte? A parte que está escondida ou a parte que está para cima? A parte que está para cima. E aí o que ela faz? Ela vai virar o corpo e vai conseguir se defender. O ferrão das lacraias está na parte de baixo da cabeça e é também um primeiro par de patas que está modificado. Ela está segurando as pinças com muita força. Isso acontece também quando ela pica, né? Então a pessoa fica desesperada. Além de ficar levando uma ferroada de lacraia, ela fica segura no local, né? E aí ela causa uma situação assim muito desagradável para as pessoas que são picadas. O veneno das lacraias é muito pouco tóxico. Causa só uma manifestação local. Dói, fica inchado, fica vermelho. Porém, como ele é um animal que vive em um ambiente muito contaminado, é comum que a picada pela lacraia infeccione. E aí a gente tem um quadro de infecção secundária, né? Que é um quadro muito sério, fica muito vermelho, incha demais, começa a ter um quadro muito doloroso. E a maioria das pessoas atribui isso ao veneno, que não é verdade. São os micro-organismos que são injetados junto com o veneno que causam esse quadro assim mais exuberante. As lacraias não são um problema grave. Perigosos mesmo são os escorpiões, que hoje representam um sério problema de saúde pública. Bem, os escorpiões, eles são hoje o grupo de animais peçonhentos que mais aumenta os acidentes notificados ao Ministério da Saúde no Brasil. Esse é um fenômeno muito interessante de ser estudado porque envolve vários fatores. As questões de dinâmica populacional do animal, mas principalmente é um reflexo da ação do homem sobre a natureza. E nem ao menos se pode dizer que eles são um problema novo. Os escorpiões apareceram sobre a Terra há mais de 400 milhões de anos e sobreviveram a todos os grandes cataclismas que destruíram milhares de espécies vivas. Isso quer dizer que eles assistiram tanto ao fim dos dinossauros como ao surgimento do homem na face da Terra. Segundo pesquisas, estavam entre os primeiros artrópodos a conquistar o ambiente terrestre. Atualmente já estão catalogadas cerca de 1.600 espécies e subespécies distribuídas em 116 gêneros diferentes em todo o mundo. No Brasil, existem cerca de 140 espécies, mas uma delas nos interessa de forma particular. A espécie mais perigosa de escorpiões que tem no Brasil é essa aqui, é o escorpião amarelo, que é um animal oriundo de áreas de vegetação mais rala, mais baixa, áreas de cerrado, campos abertos. Com a destruição da floresta, principalmente na Mata Atlântica, esse animal ele conseguiu se introduzir em várias áreas, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós sabemos que praticamente todos os municípios do Rio de Janeiro têm escorpião amarelo. Esse animal é considerado um aracnídeo porque ele tem também 8 patas. Porém, ele tem diferenças bastante marcadas em relação às aranhas. As quelíceras deles são mastigadoras, não são
inoculadoras de veneno. Os palpos, eles servem para... tem uma função sensorial e para apreensão de alimento, né? E aqui a gente tem as patas locomotoras. Agora, a organização geral do corpo desse animal é muito diferente das aranhas. Olha só, o abdômen dele é dividido em duas regiões. O mesossomo e o metassomo, que popularmente é chamado de cauda. No final dessa cauda, a gente tem o telson, que é esse alargamento onde tem duas glândulas de veneno e o ferrão inoculador. Lixo, entulho e sujeira somados à umidade criam um ambiente perfeito para a proliferação de escorpiões. Estes aracnídeos se alimentam apenas de animais vivos. Aqui no Instituto, os grilos são o seu principal alimento. Os escorpiões são vivíparos, o que significa que não põem ovos. Os filhotes nascem completamente brancos e ficam colados nas costas da mãe por cerca de 10 a 14 dias até que consigam obter seu próprio alimento. A reprodução da grande maioria das espécies é sexuada, exigindo a intervenção de machos e fêmeas. Porém, algumas espécies possuem reprodução monóica, também chamada partenogênese, que não exige a presença de machos. O grupo de maior risco de acidente com estes aracnídeos são crianças, pessoas idosas e pessoas alérgicas. O veneno do escorpião é o grande problema, né? Essa espécie de escorpião tem um veneno neurotóxico de ação extremamente potente no corpo humano, especialmente em crianças, né? O veneno tem uma ação imediata, causa uma dor extremamente forte, quase insuportável, sudorese, a pessoa fica com suor muito intenso, agitação e alterações no batimento do coração e na respiração. Para produzir o soro que combate o efeito do veneno do escorpião, o Instituto Vital Brasil precisa de muita quantidade desse mesmo veneno e precisou desenvolver uma tecnologia adequada para obtê-lo. O Dr. Cláudio está extraindo o veneno dos escorpiões. Por que a máscara, Dr. Cláudio? Os venenos, eles têm diferentes características químicas, né? Uma das características do veneno de escorpião e outros de aranhas também é que ele se transforma em gás. Tecnicamente a gente diz que ele fica volátil. E o que acontece? Uma pessoa que eventualmente entre em contato com esse gás uma vez na vida, não tem problema nenhum. Mas nós, como trabalhamos com isso como rotina, sofremos o risco de ficar alérgicos a esse veneno. Então, uma das medidas fundamentais de proteção dos técnicos, dos pesquisadores que trabalham com os venenos animais é se proteger. E essa máscara tem esse princípio. E por que a técnica para tirar o veneno dos artrópodos é tão diferente da técnica usada para extrair veneno das serpentes? A glândula das serpentes permite que a gente massageie elas diretamente com os dedos, causando a expulsão do veneno. Como os artrópodes eles têm uma carapaça dura, é necessário que a gente estimule essa glândula de diferentes maneiras. A mais eficiente e usual é aplicar um choque elétrico muito baixo, que não causa dano ao animal, mas que faz com que a musculatura que envolve a glândula se contraia. Essa contração da musculatura faz com que o veneno seja expulso e aí a gente coleta ele num tubo capilar ou em outro instrumento, né? Logo, eles produzem uma quantidade de veneno muito pequena em cada extração. Então, para nós é preciosíssimo cada gotinha de veneno que a gente consegue tirar do animal, porque para produzir o soro e fazer nossos estudos, a gente demanda uma quantidade grande de veneno. O Instituto Vital Brasil produz todo o soro necessário para atender as pessoas acidentadas, mas é muito importante que todos colaborem na prevenção desses acidentes. Os escorpiões só atacam o homem quando se sentem acuados e em circunstância de defesa. Para que um acidente com escorpiões não ocorra, devem-se tomar algumas medidas básicas de prevenção. Sacuda e examine calçados e roupas antes de usar. Mantenha limpos os locais próximos a residências. Mantenha o habitat familiar livre de baratas, um dos principais alimentos dos escorpiões nos centros urbanos. Não coloque mãos e pés dentro de buracos, montes de pedras ou lenha.
Use sempre calçados e luvas nas atividades rurais. Use telas e vedantes em portas e janelas. Use ralos protetores. Crie aves domésticas em zonas rurais. Elas agem como predadores naturais. E mantenha as camas a uma distância mínima de 10 centímetros das paredes. Se ainda assim um acidente com escorpiões ocorrer, primeiro deve-se evitar o pânico. Lavar o local com água e sabão, aplicar compressas de água quente e procurar socorro médico.